Na jornada espiritual, muitos buscadores de coração puro abraçam expressões espirituais sem perceberem que, na essência, estão ecoando antigos costumes e rituais de culturas espirituais passadas. A celebração do Natal e a reverência à árvore simbolizam ilusões que podem envolver os fiéis na trama da espiritualidade. Para discorrer sobre o Natal, é necessário retroceder aos dias de Noé, após o dilúvio, quando um de seus filhos, Cam, deparou-se com o pai adormecido, envolto em embriaguez e desnudez. Em vez de tratar a situação com respeito, Cam zombou do seu progenitor, apressando-se em compartilhar tal episódio com seus dois outros irmãos, Sem e Jafé. Em contrapartida, Sem e Jafé agiram com reverência, indo na direção oposta para resguardar a nudez de seu pai. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Noé lançou uma maldição sobre seu filho Cam, destinando-o e seus descendentes a servirem aos outros dois filhos. A descendência de Cam foi marcada por essa maldição ao longo das gerações subsequentes. Cam uniu-se a Semíramis, conhecida como a figura feminina presente nas cédulas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais, na Estátua da Liberdade, na representação da Balança da Justiça e na marca da Columbia Pictures, entre outros símbolos. E dessa união nasceu Nimrod, que de forma trágica tirou a vida de seu pai Cam e uniu-se em casamento com sua mãe. Nimrod, conhecido por ser o fundador de Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs, ousou erguer a Torre de Babel, mas sua empreitada foi interrompida pela intervenção divina de Deus. Seu tio Sem tomou a vida de Nimrod, visto que este estava intensamente resistindo a Deus. Sua mãe e esposa, Semíramis, difundiu a falsa narrativa de que Nimrod não havia falecido, mas ascendido aos céus, proclamando-se como Deus, o Deus Sol. Semíramis concebeu e afirmava que era um presente divino, alegando ser a reencarnação de Nimrod. Entretanto, essa gravidez era resultado de uma traição, pois seu marido e filho já haviam falecido. Desse relacionamento, nasceu Tamuz em 25 de dezembro, reconhecido como Deus Sol em diversas culturas, como egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e, contemporaneamente, em sociedades secretas. Tamuz perdeu a vida durante uma caçada, possivelmente vítima de um animal selvagem, e seu corpo foi encontrado sobre um tronco deteriorado de árvore. A mãe afirmava que desse tronco nasceu um pinheiro, resultando na tradição de trazer um pinheiro para casa e decorá-lo com ouro e prata no dia 25 de dezembro, simbolizando o renascimento de Tamuz. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Jeremias 10, 3 e 4. As sacerdotisas observavam um período de jejum e luto por 40 dias e 40 noites em memória da morte de Tamuz, reunindo-se ao pé do pinheiro. Ao término desse tempo, expressavam gratidão umas às outras por meio de trocas de presentes, depositando-os aos pés do pinheiro. Anualmente, em 25 de dezembro, celebrava-se o Natal, marcando o renascimento de Tamuz. Quando os persas conquistaram aquela região, eles transportaram todas as práticas de idolatria para a Pérsia, incluindo os deuses Tamuz, Nimrod e Semíramis, que simplesmente receberam novos nomes. Posteriormente, os gregos assumiram o domínio e seguiram o mesmo padrão, renomeando-os como Zeus, Afrodite e Eros. Os egípcios, em sua vez de domínio, também modificaram os nomes, passando a referir-se a eles como Osíris, Ísis e Horus. Durante a era de Jesus Cristo, a região estava sob domínio romano e Roma também procedeu à alteração dos nomes. Os deuses foram então designados como Vênus e Cupido, eliminando a figura do pai. No século IV, após Cristo, o imperador Constantino
visando apaziguar os consideráveis números de cristãos em Roma, formalizou o cristianismo como a religião oficial do império. Como uma forma de agradar ainda mais a essa comunidade, ele adotou os nomes mais significativos dentro do cristianismo para denominar os ídolos anteriormente conhecidos. Tamuz e Semíramis foram posteriormente associados aos nomes de Menino Jesus e Virgem Maria. Dessa forma, o Natal continua. Obelisco, outro equívoco disfarçado, envolve os obeliscos. Esses monumentos, esculpidos em uma pedra com formato quadrangular e alongado, eram tipicamente posicionados em áreas centrais de espaços amplos e nos templos dedicados ao deus Sol, Ra. Apesar de, no Antigo Egito, o obelisco ter significado de proteção ou defesa, é importante compreender o que ele realmente representa. Você contempla a representação pública mais renomada do ato sexual em todo o mundo. Este obelisco, situado no centro da satânica roda das 8 etapas para a iluminação, está localizado na Praça de São Pedro, no Vaticano. É intrigante observar uma representação de natureza sexual no Vaticano, considerando a frequente abordagem do tema pela instituição, evidenciando que o catolicismo romano possui profundas conexões com o satanismo. Outra manifestação dessa ligação é a presença da cruz invertida, utilizada pelo Papa. Língua da verdade. No reino espiritual, a figura conhecida como Papai Noel transcende sua representação comum nas festividades natalinas. Seu nome, Papai Noel, sugere a paternidade do Natal, uma expressão ternamente associada ao idoso benevolente que desempenha um papel especial nessa época sagrada. É interessante notar que essa figura não tem suas raízes na tradição cristã, sendo inicialmente uma criação secular que, ao longo do tempo, foi incorporada ao cristianismo por comunidades que não compartilhavam uma experiência direta com a divindade. Ao folhear as seleções deste mês, deparamo-nos com uma capa que discute a origem do Papai Noel, conectando-o à inspiração de São Nicolau, o padroeiro das crianças. A história por trás dessa figura fascinante é revelada, proporcionando uma visão mais profunda sobre a sua presença nos corações das pessoas. Em nossa jornada espiritual, é essencial compreender que o Natal, originalmente destinado a celebrar o nascimento de Jesus, muitas vezes é eclipsado pela presença do Papai Noel. É intrigante observar como essa figura, trajando vermelho e ostentando uma barba, se tornou tão entrelaçada à cultura brasileira, mesmo em um clima tropical que desafia a lógica de sua vestimenta. A Bíblia, nossa fonte sagrada de sabedoria, apresenta paralelos surpreendentes entre Jesus e o Papai Noel. Desde a descrição dos cabelos brancos e cicatrizes de Jesus em Apocalipse até a semelhança da barba e do manto vermelho, cada aspecto da figura natalina parece ecoar características divinas. No entanto, é crucial discernir a verdade das sutilezas presentes na introdução do Papai Noel, pois a Bíblia clama por uma compreensão profunda de quem é Jesus. Ao explorar as Escrituras, vemos que Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Essas qualidades divinas são curiosamente refletidas na lenda do Papai Noel, que aparentemente compartilha a capacidade de distribuir presentes pelo mundo em uma única noite. No entanto, é importante destacar que a verdade absoluta é encontrada em Jesus, enquanto o Papai Noel representa uma fábula, uma mentira aceita. No âmbito espiritual, a relação entre pais e filhos é um tema recorrente na Bíblia, com ênfase na honra e obediência. O Papai Noel, de maneira semelhante, enfatiza a obediência das crianças, mas é crucial lembrar que Jesus convida as crianças a si, proclamando que o reino dos céus pertence a elas. O trono do Papai Noel, frequentemente retratado em shoppings e decorações natalinas, ecoa simbolicamente o trono da graça mencionado na Bíblia. No entanto, a diferença reside no fato de que, na fé cristã, somos incentivados a nos achegar ao trono da graça de Deus para expressar nossas necessidades. A lenda do Papai Noel, ao julgar crianças como um pai benevolente,
evoca a ideia de julgamento presente na Bíblia. Contudo, é essencial discernir entre a verdadeira fonte de julgamento, Jesus, e a representação folclórica do Papai Noel. Por fim, a encarnação de Jesus como o Príncipe da Paz contrasta com a crescente associação do Papai Noel como símbolo da paz mundial durante o Natal. Esse desvio da verdade espiritual levanta questões sobre a celebração do Natal e sua conexão com práticas pagãs. Ao refletir sobre essa análise espiritual do Papai Noel, somos desafiados a reconsiderar o significado profundo do Natal e a questionar se as tradições modernas refletem verdadeiramente os ensinamentos bíblicos. Papai Noel é a maior mentira pregada na Terra, língua da verdade.